nasci em Santa Cruz do Sul em 1931, 21 de maio, 31. A primeira grande discussão na minha família foi o meu nome, porque o padre não queria me batizar, porque eu não tinha nome de santo. Então, Enid não é nome de santo, e aí meu pai ainda resolveu botar diva. Aí imagino, sou uma diva. E aí foi muita negociação, e então, mas acabaram me batizando. Então, eu sou batizada católica, de pai católico e mãe protestante da igreja sinodal. Meu pai é de Marcos, da primeira leva, não, da primeira não, da segunda leva de alemães que vieram para o Rio Grande do Sul. A primeira leva que veio em 24. Não tenho certeza se é 24 que foi para São Leopoldo. A segunda leva de alemães que vieram foram para Santa Cruz do Sul e outras regiões, mas principalmente Santa Cruz. E foi como é o governo imperial, designou um senhor que catava os alemães lá na Alemanha. E aí arregimentava e vinha para cá. Ele não cumpriu, esse arregimentador, ele não cumpriu o que o imperador tinha dito, queria agricultores. E ele já foi mais esperto, botou marceneiros, ferreiros, várias coisas. Meu avô, quer dizer, eu já nem sei em termos, eu já me perdi se ele é bisavô, trisavô, o que ele é. Mas isso foi em 1858, então é bastante tempo. Ele é dos únicos, eu sei porque um primo levantou essa história, é o único que veio e pagou o seu lote, porque foi designado lotes em Pinheiral, em Santa Cruz do Sul, um lugar hoje em dia chamado Pinheiral. Eram lotes para essa leva de gente. E meu avô, não sei porquê, nunca se soube direito essa história, ele foi o que pagou o seu lote. Os outros tinham que pagar o lote com a produção que fosse acontecendo. A família sempre foi muito relutante em contar isso. Eu deduzo que foi a época que Karl Marx foi expulso da Alemanha depois. Então o nome Marx não era um nome também muito, como é que eu vou dizer assim, isso pode ser um pouco fantasia minha, mas nunca se falou muito em Marx assim, era como é que eu vou te dizer, seria mais razões políticas do que financeiras. Então meu pai, na primeira profissão do meu pai foi marceneiro. Ele fez inclusive os móveis do casamento, foi ele que fez. E não foi bem aceito pela família da minha mãe, porque a família da minha mãe era já o mais, como que eu vou te dizer, mais abastada. Tinha uma propriedade maior e, vou te dizer, meu avô era dono das antigas diligências, tipo dos americanos, falando estadunidense. Meu avô tinha uma frota de carroções onde fazia fretes de Santa Cruz para Rio Pardo, porque o porto que abastecia Santa Cruz de mercadorias era Rio Pardo. Então meu avô tinha essa como é que se diz, esses carroções. E tinha terras e tinha tambo de leite. Então minha mãe sempre se queixa que ela trabalhou muito, tinha que levantar cedo, cortar pasto e tirar leite. Era uma família muito grande, 13, não sei se foram 13 ou 14 irmãos. Os homens vendiam leite e as mulheres faziam esse serviço de tirar leite e coisas assim. Bom, então, era uma família protestante, evangélica, né? Não dos evangélicos no sentido de hoje, né? Sinodal. Então, nesse sentido, a protestante não aceitava católico. E a divisão em Santa Cruz do Sul era muito forte. Se conheciam muitas histórias do tipo Romeu e Julieta, onde é vice-versa, não podia casar.
E a minha mãe, então, também de novo, uma questão que seguida aparece nas minhas falas, a minha mãe, para poder casar com meu pai, teve que fazer a batalha com a família dela. Depois teve que fazer a batalha com o padre. E o padre queria que ela se convertesse. E a minha mãe sempre foi muito firme nas ideias. Talvez seja por isso que eu seja uma cabeçuda também. Então a minha mãe disse que ela jurou uma vez, nunca mais ia jurar diferente. Então ela casou na sacristia. Nessa sacristia significa que ela não casou dentro da igreja, quer dizer, na nave da igreja, na frente do altar. Então minha mãe era doméstica, só para no outro assunto vai aparecer de novo. A minha mãe era do lar, como se diz, né? Do lar, doméstica. Eu não conheci meu avô, assim, não tenho nenhuma lembrança dele, porque eu acho que eu tinha 1 ano e pouco de idade quando ele morreu, materna, né? E a avó, eu tinha 3 anos. Eu não sei, já vou te dizer, já adiantando, eu não lembro nada dessa infância de Santa Cruz. Alguma coisa eu bloqueei, não sei se é por causa das dificuldades que o casal teve, sei lá o quê. Bom, sei que o meu pai foi marceneiro, aí ele foi dono de um hotel e quase tudo que ele fazia não dava certo. Teve muitas dificuldades de se firmar. Mas, aí um dia, ele resolveu aceitar a oferta da família dela. Eles ofereceram para o meu pai ir para Candelária, uma cidadezinha vizinha, e fazia linha. Então, meu avô, dos carroções, passou para caminhões e para a empresa de ônibus. Então, ele fazia como é que se diz, ligação entre Santa Cruz, Venâncio Aires e Candelária. E aí ofereceram para meu pai ser proprietário de uma linha de ônibus de Candelária a Santa Cruz e vice-versa. Eu fui para Santa Cruz, eu fui morar com meus avós. E meu avô era um anarquista. Anarquista na acepção da palavra. Mas não na acepção da palavra no sentido, não tinha aquela vivência política do anarquismo, mas era contra tudo. Ai, governo, sou contra. E ele, de uma certa maneira, ele era contra judeu, mas, apesar do nome, mas judeu para ele no sentido financeiro. Ele achava que judeu era ligado com dinheiro. Nesse sentido, os americanos para ele representam. Então eu já nunca gostei dos americanos dos Estados Unidos, porque os americanos eram capitaneados, segundo meu avô, pelo sistema financeiro judeu. E ele tinha uma certa propensão para os alemães. Quando eu descobri, e foi uma coisa muito impactante, eu nunca me esqueço disso, foi tão forte. Naquela época, eu tinha uns 12 para 13 anos, quando eu fui para Santa Cruz, existia uma revista chamada Cigarra, A Cigarra. É uma revista que seria hoje um tipo Piauí, que tem muito conteúdo, assim. E aí eu li 3 revistas dessas que me marcaram profundamente. Primeiro, falando do Holocausto. E segundo, falando das matanças do Stalin. Então, não sei quem é que escreveu isso, não tenho a mínima ideia. Mas então, esses 2 holocaustos, que para mim o do Stalin não deixou de ser quer dizer, um holocausto no sentido diferente do termo, não é holocausto, mas enfim, o Stalin matou horrores de gente também, né, no regime dele. Então, Stalin e o Hitler, para mim, eram sinônimos de ditadores. E aí, quando eu descobri que o Holocausto tinha a ver com judeu, e o meu nome era judeu, eu pensei, meu Deus do céu, olha só, tem tão forte isso, que até hoje eu tenho essa... Digo assim, se eu estivesse na Alemanha, eu estaria num campo de concentração, eu não estaria aqui. Isso ficou muito forte em mim foi um dos impactos desse momento da entrada na adolescência. Bom,
A questão da sexualidade também começou a perceber os guris, e eu tinha uma certa dificuldade de lidar com os guris. Porque eu acho que os guris meio que fugiam de mim, porque eu era tão competitiva, né? Eu sempre tinha que ser melhor que eles. Então, eu não tive nenhum namorado nessa primeira fase. A única professora que me marcou, e até hoje, como eu era muito inquieta, e como eu te disse, vivia fazendo perguntas, eu enchia o saco de certo dela, o nome dela era Cecília. E sabe o que ela fazia para me acalmar? Me dava uma porção de linha enguiada e eu tinha que desengliar a linha. E não podia sair dali enquanto eu não tivesse desengliado aquelas linhas todas. E até hoje, quando eu estou muito nervosa, eu pego um novelo de lã ou de qualquer coisa de linha e começo a... Porque isso me acalmava. Essa me marcou no sentido de comportamental. E o Sted, ele tinha feito estudos no México. Ele se formou em economia no México. Não sei se economia ou pós-graduação no México. Acho que pós-graduação ele fez no México. E o Sted, ele, quando voltou, ele voltou muito de esquerda, como ele é, afinal de contas, tem todas as posições. Mas ele era casado com uma baiana, a Maria. Ele é casado, acho que não é casado com ela. E foram morar em Cachoeirinha. E o Sted, ele, em Cachoeirinha, um movimento muito forte de igreja. Aí tu lembra o Silvino, toda essa turma da PUC, que eram... É neste momento que surgem as pastorais? É. Elas surgem um pouquinho antes, mas as pastorais se fortalecem nesse momento. Então, as pastoral operárias, aí tem umas... Pastoral da mulher. Isso. Esta pastoral da área rural, o padre, que era o grande incentivador, que eu não consigo me lembrar dele, mas um padre muito querido, forte, de personalidade forte, padre Mário de Caxias. Talvez eu me lembre do nome dele, mas pode ser que não vá me lembrar dele, faz tempo. E esse era muito, muito atuante, tinha umas exposições muito fortes. Então, através do Silvino, lá de Porto Alegre, da PUC, que a gente trabalhava junto, as coisas, conheci o Silvino, o Stedley. Então, em seguida, eu ia para Cachoeirinha trabalhar lá com as mulheres da Maria, do Stedley. E aí, um dia, o Stedley me disse que eles não tinham sede para se reunir. E eu pedi para a Luísa e coisa, cedemos a sede da Associação dos Sociólogos, lá na Doutor Flores. Então, o MST, que naquele tempo não era esse nome, se reunia lá na Associação de Sociólogos. Eu usava um termo, os heróis. Os heróis, para mim, os dirigentes sindicais, eu chamava de heróis. Mas no sentido pejorativo, no sentido meio de Paulo Freire, de que os heróis são aqueles que a história conta, mas não são os verdadeiros construtores. Eles apenas são os expoentes e que ficaram para a história ser contada por eles, né? E eu dizia, eu faço questão de conhecer as mulheres de cada um. Então, eu fazia questão de me hospedar na casa deles, para conhecê-los enquanto mulheres. Bom, a mulher do Zecão era uma mulher, uma professora, e uma mulher muito submissa, apaixonada pelo marido, mas de cabeça muito boa. Incrível, e ele não dava valor para aquela mulher. E a gente notava o sentimento dela, que ela tinha um potencial, e, sabe, ele não falava nela. E ela se tornou minha amiga. A mulher do Ervino, lá de Errado Seco, também fiquei lá, também, sabe aquelas colunas, porque aí era bem na colônia, esses moravam bem na colônia, numa propriedade, inclusive, eu digo assim, até cobra eu enfrentei por causa do PT. E essas também, eles tinham
eu não sei se filho homem, mas pelo menos naquele momento que eu me lembro que eu fiquei na casa dele, tinha a mãe e as duas filhas, e bem, sabe aquelas pessoas assim, bem decididas. E o cara lá do Rodeio Bonito era daqueles que a mulher não sentava nem à mesa. Que ela, sabe, servia a gente e a mulher não abria a boca. E servia a mesa de pé, mas não sentava conosco à mesa. Então, eu sempre dizia, bom, tem que conhecer as mulheres de cada um. Porque para mim era o critério de avaliar o herói. Dentro do PT, as mulheres também se organizavam segundo correntes. Meu problema dentro do PT, eu gosto de citar isso, e inclusive fez todo um artigo sobre o meu prefixo "in". O meu prefixo era, quando eu digo que eu nasci inconformada. Não, primeiro eu nasci incomodada. Depois eu me transformei numa inconformada. E dentro do PT eu me transformei numa independente. Então as pessoas, na verdade, me botavam no rótulo de inconfiável, porque não sabiam em quem eu ia votar. Porque eu votava de acordo com o que eu achava que ia acontecer no momento. Porque eu dizia assim, bom, se eu vou votar de acordo com o que vocês já decidiram, eu nem preciso ir lá. Mando o voto por escrito. Mas isso para eles era incompreensível. Bom, mas enfim, sim, porque... Aí outro bordão meu que eu dizia assim, o PT se comporta que nem os antigos. Tem que ter um tótem. Qual é o tótem da esquerda? O documento. Então, o documento é o tótem. Eram os meus bordões quando eu fazia as minhas críticas. Porque se alguém de esquerda ia para o encontro, seja da CUT, seja do PT, sem o documento, não tinha tótem. Então era inseguro. Era muito interessante esse tipo de discussões que eles achavam que eu era meia hora. Então, se vocês forem olhar aquele caderno escritos da DS, como é o nome daquele caderno que eles tinham? Quero dizer que nesse caderno eu aparecia desde esquerda até direita. Conforme eu me posicionava, eu era rotulada. Então já fui chamada de direita, já fui chamada de religiosa, já fui chamada de ingênua. Bom, então o que mais me chamava era de ingênua. Eu tenho muito clara a diferença entre moral e ética. E eu me lembro que a mulher do Clóvis Ilgen Fritz, a Lorena, ela vivia invocada comigo. Ela dizia assim, Ingrid, por que tu fala tanto em coerência? E é essa história da coerência. Quer dizer, se tu tem um determinado discurso, olha bem, essas amigas, todas, quase todas, e tu sabe que o que eu vou falar é verdade, pelo menos até bem pouco tempo. Ela não é verdade, digamos, só acontecer. Feministas, estou falando em feministas. Como elas tratam as empregadas domésticas? Que salário elas pagam para as empregadas domésticas? Que solidariedade elas têm com as empregadas domésticas? Vamos falar franco aqui entre nós. Então essas são as coerências. As coerências. Tu tem um discurso pelas trabalhadoras, mas de que trabalhadora tu está falando? Então tu é capaz de fazer zonas do invisível. Então essa trabalhadora que tu não está querendo questionar, ela se torna invisível. Como tu faz alianças? Quais são os acordos? O Lula, não, a esquerda criticou muito, numa determinada ocasião, o Brizola, porque o Brizola procurou o Collor, e o Collor já era por nós execrado, né? E naquele livro
que um jornalista escreve sobre Brizola. Aí o Brizola explica por que ele procurou o Collor. Porque o Brizola era obcecado pela educação. E ele ia fazer um acordo com o Collor. Bom, tu constrói no Brasil inteiro tantos CIEPs e eu vou trabalhar contigo em alguns pontos. Então eram acordos pontuais. Até que ponto tu negocia ou não nesse tipo de coisas? Quando tem um bem maior. Isso não é fácil. Na educação das mulheres, as mulheres têm que sempre ser as cuidadoras. As mulheres são educadas para ser cuidadoras, ainda hoje menos, mas era essa a nossa educação. Somos cuidadoras. Então, se nós não estamos cuidando dos filhos, nós estamos cuidando da casa, nós estamos cuidando das panelas ou estamos cuidando das galinhas. Então, a gente é cuidadora. Que eu me lembro quando eu ia na discussão lá com as trabalhadoras rurais, aí quando participavam os homens, eu gostaria de ter a vida com as mulheres, não fazem nada, passam o tempo todo tomando chimarrão. Aí eu disse assim, vamos a ver esse não fazer nada. Quando toma chimarrão, o que a senhora faz? Não era considerado trabalho, essa história do trabalho, não. Ela está cuidando das panelas, ela está cuidando da roça, para ver se as galinhas não entraram na roça, ela está cuidando da cachorrada, ela está trabalhando. Porque ela está com atenção, não está em produzir coisa dela. Isso diga, a mulher é reprodutora, não é produtora na nossa sociedade. E isso fazia parte da minha vida também. Então, ficar ouvindo música sem fazer nada é um aprendizado. E a velhice me permitiu isso. Então, a velhice, o estar aqui, me deu uma coisa que eu curto muito e valorizo muito. Um tempo para não fazer nada e fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Esse é um luxo, um ganho que eu acho, digamos assim, impagável. Não tem preço. E o que é morrer para ti, Lilith? Não sei. Como é que eu vou dizer se eu nunca morri? Tem alguma concepção filosófica? Não. Eu acho que... Não tem. Não sei o que vai me acontecer. Tanto que eu estou decidida, assim, por isso eu falei da Dalva, eu estou decidida a doar meu corpo para uma pesquisa médica. Meu corpo não é para ser... É para botar na pesquisa, porque está sempre faltando cadáveres. Então, mais um cadáver para preencher a necessidade deles. Perguntei para o cunhado do Jorge, que é médico, estão precisando de cadáveres? Claro, a gente sempre está precisando de cadáveres. Então tá, Dalva, vai descobrir como é que eu tenho que fazer. O que eu sei é que eu tenho que passar num cartório. Se eu não passar em cartório, eles não aceitam. Então eu tenho que passar a Dalva, essa Dalva que estava lá, que é a advogada, tem que fazer isso, tem que ir no cartório com ela, eu tenho que firmar, sei lá que documento, se ela não sabe ainda, para meu corpo ser doado lá para... Tá. Aí, um dos pensamentos aí, meio jocoso. Digo assim, mas eu acho que a minha cabeça deviam desfigurar. Porque imagina, estão lá mexendo na Enid, não, então vão mexer no corpo da Enid, mas na Enid não vão mexer. Bom, isso aí é um complicador que eu ainda não resolvi. Mas é detalhe. Então, o corpo, para mim, é matéria. Morreu. Não, disse que o meu marido foi para a vala comum. Sei lá onde é que ele está, os ossos onde é que estão, isso para mim é irrelevante. Alma. Não sei se a gente tem alma. Eu sei que a gente tem uma energia, que essa energia, eu acredito, a energia não acaba, se transforma. Em quê? Não sei. Porque o preconceito em geral não é explícito.
Tanto sempre dizia, o Brasil é uma democracia racial. No Brasil não tem preconceito. Quer dizer, o que te diz a nossa classe média, a nossa classe ilustrada, as nossas esquerdas, não praticam preconceito. No Brasil é o que mais se mata. Quem é que mais se mata no Brasil? É o jovem pobre negro. É um genocídio. Então, com a Nelma, eu aprendi muito isso. A discutir esses pequenos preconceitos do cotidiano que tu não leva em conta. É impressionante como, sabe, essa... E aí entra a história do politicamente correto. Estava discutindo outro dia com a Laura. Me deu um certo mal-estar um artigo que ele escreve, acho que uma vez por mês, ou sei lá quanto, na Zero Hora, o Luciano Alavarce, onde ele vocifera. Eu já digo vocifera, porque não é tanto assim, né? Mas eu, como gosto de ser exagerada, como eu sou personagem, gosto de ser exagerada, e ele fala contra o politicamente correto. E eu acho que o político... Aí a Laura disse, mas os jovens estão levantando de novo a bandeira do politicamente correto, mãe. O Luciano que deve estar incomodado com isso, porque uma coisa é tu levantar o politicamente incorreto. Outra coisa é tu ser uma chata, aí é uma questão de método. Tu ser uma chata e sempre jogar no nariz do outro politicamente incorreto. Então, o que está errado não é o politicamente incorreto em si ser levantado. É que tu pode ter métodos e métodos de trabalhar. Então, por exemplo, o movimento das mulheres estadunidenses, das nova-iorquinas, que começaram a fazer uma campanha do politicamente incorreto, dos homens se sentar nos bancos e abrir as pernas, e as mulheres que têm que sentar do lado têm que encolher as pernas, porque senão as pernas dos homens que não sabem fechar as pernas batem nas delas. É um problema sério. Por que os homens têm que abrir as pernas e ocupar espaço delas? Aí houve crítica, porque isso é politicamente... que os Estados Unidos não dá para aguentar, porque tudo é politicamente incorreto. Mas é de novo a pedrinha no sapato. Vai todo dia andar no metrô lotado e os homens ocupando 3/4 dos bancos, que é dos dois.